Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 12 de setembro de 2016. Eu sou Rogério Conde e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o chefe do Departamento de Marketing e Turismo da Prefeitura de Santos, meu amigo Adilson Durante Filho, e o advogado Áureo Bernardo. Bom, para vocês, muito obrigado por terem aceito o convite, é um prazer tê-los aqui no nosso programa. Vamos às notícias do dia. Os atentados de 11 de setembro de 2001 completaram 15 anos neste domingo. Desde o ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, o número de deportações dos Estados Unidos cresceu 50%. Além disso, os procedimentos de segurança em aeroportos foram reforçados. Nos aviões, as cabines de comando, que antes eram acessíveis para os passageiros, agora são protegidas e contam com portas à prova de balas. Desde o incidente, os pilotos americanos podem carregar armas, o que não era permitido antes. Bom, primeiro dizer que é lamentável que nós tenhamos que sempre lembrar dessa data que ficou tão significativa para o mundo todo, principalmente questão da intolerância religiosa, o problema da violência que realmente afeta o nosso mundo todo hoje. Quero começar com o Áureo. Áureo, de novo, bom dia. Como é que você enxerga, o que mudou nesses anos todos? Você acha que essa intolerância religiosa tem aumentado, continua igual? Como é que você enxerga esse cenário hoje? O atentado de 11 de setembro foi emblemático. Antes disso, bom dia, Conde, bom dia, Adilson, bom dia a todos que nos assistem. Emblemático porque mudou a cara da segurança no Ocidente. Até então, até o dia 11 de setembro, fatídico, os Estados Unidos se achavam inabaláveis e os países da América, seja América Latina, América Central ou América do Norte, também achavam que estavam imunes aos ataques terroristas que aconteciam pelo Oriente Médio e em alguns países da Europa. Então, de fato, o impacto social, o impacto nesses países considerados de primeiro mundo foi muito grande. Isso trouxe uma nova perspectiva. Houve a necessidade de se reforçar a segurança e isso aconteceu e permanece até hoje. E que quiséramos nós que o Brasil pudesse, na mesma esteira, também reforçar a segurança. Chamo a atenção para o discurso atual, trazendo o assunto que tem 15 anos, mas para o momento atual, o discurso do Donald Trump. O Trump vem ganhando, vem se fortalecendo na eleição presidencial, batendo na tecla do contra-terrorismo e pregando aí medidas cada vez mais austeras e até consideradas por muitos cada vez mais extremas. Inclusive segregação, né, um muro na fronteira com o México, alguma coisa muito ostensiva. Bastante ostensiva. O fortalecimento da questão das deportações e uma avaliação muito mais criteriosa no que diz respeito à entrada de estrangeiros no país, em especial aqueles que vêm do Oriente Médio e da parte leste da Europa. Complicado, né, Adilson? Obrigado também de novo, prazer ter você aqui. E o Estado Islâmico, principalmente, que acaba sendo o grande precursor dessa questão da intolerância, por não aceitar o que eles dizem que são os Estados Unidos como sendo do mal e tudo isso. Enfim, toda a gente sabe dessa questão religiosa e eles usam, entrar um pouco aqui aproveitar a sua presença, você que tem a responsabilidade atualmente, inclusive, de estar à frente do Museu Pelé e tudo, eles usam muito o marketing, né? Eles têm uma exposição, eles fazem muita propaganda, até para atrair jovens, para que se alistem na questão do Estado Islâmico e fiquem ao lado deles. Como é que você está enxergando essa situação toda e você acha que é uma data que realmente a gente não pode esquecer nunca, né? Primeiramente, bom dia, Rogério, bom dia, Áureo, bom dia a todos os telespectadores do Bom Dia Baixada. Rogério, eu acho que o Estado Islâmico cresce a partir do momento que se dá uma notoriedade a todos esses atentados, né? Eu acho que a partir do momento que eles percebem que existe uma mídia em cima de toda essas ações, eles cada vez mais se fortificam mais. Essa é a minha visão. Mas eu vou um pouco contra toda esse lado dos Estados Unidos e vou dizer um pouco do respeito que eles têm, apesar dos 15 anos,
Eu acho que existe um respeito muito grande em todos os 11 de setembro com os mortos, né? Sempre tem uma cerimônia muito bacana com a memória dessas pessoas que lá estiveram nesse atentado, Claro, né? Que nem poderia ser diferente. que deixaram uma memória ainda muito viva disso, né? E também trazer aqui para os nossos telespectadores a questão da reaproximação dos Estados Unidos com Hiroshima, né? Eu acho que tudo isso fez com que os Estados Unidos pudesse olhar para o seu interior, né? O presidente Barack Obama recentemente esteve em Hiroshima. Você vê um presidente... eu acho que os Estados Unidos tem quebrado alguns paradigmas. Existe essa rivalidade dos Estados Unidos e o Japão há muito tempo, né? No atentado de Hiroshima Nagasaki. Então, há tanto tempo que não existia essa visita, essa reciprocidade. Então, recentemente o presidente americano esteve lá. Desculpa te interromper, mas, por exemplo, no caso do Japão também, existe uma questão comercial também, né? Eles são grandes parceiros comerciais. Mas sempre existiu, Rogério, mas nunca, nesse tempo todo, não houvera uma visita de um presidente americano àquele país. E eu acho que o Barack Obama quebrou esse paradigma. Isso tudo, eu acho que também os Estados Unidos olhando um pouco para o seu interior, né? Fazendo uma reflexão de tudo isso que vem acontecendo. Eu acho que de repente os Estados Unidos baixando um pouco a guarda. E é importante. Eu acredito que é os Estados Unidos fazendo uma reflexão de tudo isso que vem acontecendo com esses atentados, né? Baixando um pouco a guarda e dizendo, peraí, a gente é o Estado maior, a gente tem essa potência toda, mas acho que não é assim. Você vê um presidente negro com sobrenome muçulmano, né, uma visita aos Estados Unidos, que foi abraçado por um japonês que sofreu o atentado. Eu acho que quebra esse paradigma. Eu acho que é um início bacana, é um acenamento bacana dos Estados Unidos em relação a tudo isso. Eu acho que a gente tem um problema sério. Eu acho que os Estados Unidos realmente sofreu o baque e até as relações exteriores, de alguma forma, deram uma flexibilizada, né? Os Estados Unidos, realmente concordo com você. Mas nós temos, do outro lado, nós temos uma intolerância muito grande também por relação ao próprio Estado Islâmico, né? Por eles entenderem a questão religiosa, que é muito importante. Eu acho que não basta só os Estados Unidos se colocar, ser mais flexível, né, e procurar encontrar, falar com seus pares de igual para igual. O problema é que nós temos do outro lado uma questão de intolerância religiosa fortíssima. Porque o povo americano também clama por isso, né, por esse fim, né, porque quem sofre com isso é o povo americano. Né? Quem sofre diretamente com isso é o povo americano. Com essa instabilidade, porque não se sabe, os atentados são muito bruscos, né? Por mais que sejam isolados, né? A gente sabe que são fatos isolados, que você vê, o último aconteceu em 11 de setembro, há 15 anos atrás, nos Estados Unidos, mas que foi uma coisa com essa proporção. Mas foi uma coisa que foi lá, assim, tantas e tantas mortes, né? Uma coisa que chocou o mundo. Então, eu acho que os Estados Unidos está baixando a guarda, sim. Eu acho que cada dia mais. E hoje a guerra é do mundo contra o Estado Islâmico. Eu vejo dessa forma. Eu acho que fatalmente aí caminha-se de uma união de todos os povos em relação a isso. Eu acho que tem que ser isso. Sim. Não tem outro caminho que não esse. Você vê recentemente aí esse atentado em Paris, também com a assinatura do Estado Islâmico. Eu acho que os atentados, a tolerância tem que ser zero. Essa é a minha visão. Eu acho que nós temos um longo caminho até que todas as nações e as religiões consigam conviver pacificamente. Aliados próximos do deputado afastado Eduardo Cunha reconheceram que os erros cometidos por ele nos últimos meses serão decisivos para a perda do mandato para eles. Para eles, a última grande falha de Cunha foi insistir em adiar a votação para setembro. O deputado calculava que, com baixo quórum no período de eleições, a sessão seria adiada mais uma vez. No entanto, essa manobra teve um efeito contrário, já que candidatos municipais
passaram a se posicionar sobre a cassação de Cunha nas campanhas desse ano. Bom, ele, mais uma vez, o Eduardo Cunha, grande conhecedor, né, de todo o regimento da casa, um ator político que demonstrou a importância de se dominar a legislação, né, e todo o regimento da onde você atua. E mais uma vez, só que dessa vez ele, eu acho que talvez tenha calculado errado esse passo dele, né? Na verdade, Conde, a gente tem com bastante clareza que todo o procedimento adotado pelo Eduardo Cunha, muito embora irrefragavelmente e irremediavelmente destinado ao insucesso, ou seja, a gente acredita firmemente que a cassação vai acontecer, mas ainda assim não se pode deixar em segundo plano a estratégia jurídica que ele adotou. Na verdade, o Eduardo Cunha hoje tem o maior processo, o processo que mais durou para a cassação na história. Ele realmente é um expert nos meandros legislativos, conhece o regimento interno da Câmara dos Deputados como ninguém e vem desenvolvendo esse trabalho. E, muito embora diga-se que ele cometeu alguns erros na condução desse processo, eu lá tenho minhas dúvidas. Por quê? A gente não pode esquecer que, muito embora a votação está marcada para a data de hoje, existe um requerimento que visa o adiamento e um requerimento com base legislativa. E também temos que lembrar o seguinte, na data de hoje está prevista a votação, porém se por alguma razão essa votação não acontecer, a partir do dia 14, ou seja, depois de amanhã, existe algo na Câmara que se chama de recesso branco. Então é um recesso não escrito, a partir do dia 14 a Câmara não tem mais previsões de sessões até o passar do primeiro turno das eleições municipais. Então, caso o Eduardo Cunha consiga, através de alguma manobra, adiar a votação hoje, fatalmente essa votação só será retomada após o dia 10 de outubro, e isso faz com que ele permaneça por mais um longo período no cargo. Então, penso que, independente do resultado, que deve ser a cassação, a estratégia é bastante vitoriosa. Ele é impressionante, né, Dilson? Ele sabe como manipular, ele tem aliados importantes e ele usa o regimento. Se ele fosse um jogador de futebol, a gente diria que ele jogava com um técnico, que ele jogava embaixo do braço, todo mundo fala, né? Olha, o regulamento embaixo do braço. Ele esgota todas as... Você acha que ele se safa ou não? Ele esgota todas as possibilidades, mas eu acho que ele está chegando na reta final, né? Essa é a minha concepção. Eu acho que, como em Brasília as coisas acontecem sempre aos 45 do segundo tempo, trazendo aí o futebol de uma forma alusiva, aí, como você bem disse, eu acho assim, depois do que aconteceu no caso da presidenta Dilma, né, na questão da votação do impeachment, ela foi impeachmentada, mas tem os seus direitos políticos preservados. Eu acho que tudo pode acontecer. Ele, na quinta-feira, entrou no STF com um projeto de resolução solicitando aí que fosse um pedido mais brando, né? Que fosse feito uma temporário, né? Uma suspensão temporária. Tudo pode acontecer, a gente não sabe. Né? Eu acho que a minha ótica é que ele não vai safar. Eu acho que tudo assim caminha para que ele possa ter um final não feliz, né? Para ele, para o Brasil, sim. Mas eu acho que não se safa, não. Vocês acham que ele foi, assim, falar de um congressista, mas vocês acham que ele foi um mal necessário? Na verdade, Conde, tem uma filosofia de Facebook que se adapta exatamente ao momento em que o Eduardo Cunha se encontrou quando do impeachment do Cunha. Eu li e achei muito pertinente para o momento. Diz a filosofia do Facebook o seguinte, que o Eduardo Cunha era o cara errado no lugar certo, fazendo a coisa certa pelos motivos errados. Então, exatamente esse é Eduardo Cunha. Ele se aproveitou de uma circunstância e fez aquilo que era vontade de todos, mas pelos motivos incorretos. E o importante é que a grande manobra atual do Eduardo Cunha é que o projeto de resolução, de acordo com o regimento, projeto de resolução que foi citado pelo Adilson, que visa amenizar a sua pena, esse projeto não pode ser votado diretamente pelo plenário. Se
houver a aceitação desse projeto de resolução, haverá necessidade de que esse projeto seja verificado nas comissões. E isso traria o atrasamento disso, muito embora o atual presidente da Câmara disse que, havendo quórum, será colocado em votação. É impressionante. Mas assim, como o brasileiro, de uma forma geral, aquele que acompanha não o dia a dia, mas está sempre de olho num panorama mais amplo em relação à política, tudo, que não gosta, porque sabe a classe política anda muito desgastada e ele vem acompanhando Lava Jato. Aliás, Lava Jato essa que por sinal, não teve nenhum político até agora condenado, né? A gente percebe, ela tem grandes avanços, o juiz Sérgio Moro hoje reconhecido como alguém que está procurando passar o país a limpo, se é que a gente pode falar assim, mas condenação de políticos, de atores políticos mesmo, nós não tivemos até agora. Como vocês enxergam que o brasileiro se sente e qual a expectativa, no caso, por exemplo, de haver alguma manobra como ocorreu com a Dilma e que foi seccionada, e no caso do Cunha a mesma coisa. Você acha que o brasileiro vai conseguir entender isso, aceitar isso? Inclusive, existe uma possibilidade, caso o Cunha seja cassado, de ele ser um depoente do Lava Jato na questão da delação premiada, né? O Cunha pode ser um dos delatores da Lava Jato, caso seja cassado. Seria o fim da picada, né? Com certeza, muita gente iria com ele. Então, eu acho que a Lava Jato foi um dos maiores feitos do nosso país, né? Eu acho que todo mundo espera, todo brasileiro espera o mesmo fim, né? Que é a prisão efetivamente do Lula, que foi o grande mentor de tudo isso. Eu acho que o Lula realmente é o grande chefe de tudo isso. E foi o responsável por toda essa situação, principalmente que envolvendo o Partido dos Trabalhadores, e que hoje o Brasil se encontra numa situação principalmente de uma recessão 12 muito forte, milhões de desempregados. Haja vista as decisões equivocadas que foram tomadas pela equipe econômica indicada por eles. Mas nós temos uma nota para os nossos telespectadores. A ministra Carmen Lúcia estreia hoje na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nas primeiras sessões sob o comando da magistrada, foram pautadas ações para discutir, por exemplo, benefícios a trabalhadoras mulheres e a obrigação do governo em fornecer medicamentos. No total, foram pautadas 9 ações ligadas ao direito do trabalho e outras 7 relacionadas à saúde, educação e família. Quase sempre, parte das ações fica para uma data futura, devido à falta de tempo. Mesmo assim, a seleção feita por Carmen Lúcia já sinaliza os assuntos de preferência da ministra. As primeiras sessões sob o novo comando acontecem quarta e quinta-feira. Bom, uma ministra, a mudança na direção é sempre importante e significativa, porque tem a personificação daquele que ocupa o cargo. Como é que você está enxergando, você que atua de forma incisiva na área jurídica e tudo, Áureo, como você está enxergando, o que você espera da ministra? Bom, na verdade, eu vejo com muito bons olhos a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do Supremo. É importante dizer que existe uma tradição no Supremo Tribunal Federal. A cada 2 anos, um dos ministros é eleito presidente e manda a tradição que o presidente é o ministro mais antigo que não tenha ocupado o cargo. Então, por isso, por manter a tradição, chegou a vez da Carmen Lúcia. E assim sucessivamente deve ela ser sucedida pelo ministro Dias Toffoli. Agora, a Carmen Lúcia, ao ser eleita, muito embora uma eleição pro forma, mas ao ser eleita, disse que a grande missão dela à frente do Supremo Tribunal Federal é a pacificação social. Então ela já demonstra aí que vai trazer a julgamento questões e processos que tenham mais a ver com a população, tenham um impacto mais direto no social do que se apegar tanto em questões políticas, como era o perfil do então presidente Ricardo Lewandowski. E a ministra Carmen Lúcia, por ter uma vocação profissional e principalmente uma vocação cultural ligada ao aspecto religioso,
ela que vem de uma formação dentro de um convento, tem toda uma formação nesse sentido, nunca deixou que isso abalasse ou que isso se imiscuísse na sua atividade como juíza. Tanto é que ela votou favoravelmente ao aborto dos fetos anencéfalos, em que pese as suas convicções religiosas ligadas ao cristianismo. Então é alguém que tem uma visão progressista, é alguém que vota sem medo e que não tem medo de colocar em pauta algumas questões. O grande desafio da ministra Carmen Lúcia é tirar do papel ou colocar em pauta efetivamente duas ações que há muito tempo estão paradas junto ao Supremo Tribunal Federal. A primeira delas diz respeito às ações dos expurgos inflacionários, aquele dinheiro que estava na poupança no período do Plano Bresser, no ano de 89, 90, 91, 92, que milhares de ações existem hoje no Poder Judiciário que estão paradas, aguardando o julgamento. E que ninguém sabe exatamente como é que vai ficar isso. E a segunda é uma tese semelhante, mas um pouco mais recente, que é a correção das contas de fundo de garantia. Então, essas questões são de muita importância porque, de um lado, atendem à sociedade, porém, de outro, com um julgamento a favor do cidadão, pode-se causar um impacto muito grande do ponto de vista financeiro junto às maiores instituições bancárias desse país. Adilson, ministra Carmen, a princípio um perfil diferente, um perfil sensível, ela já demonstrou pelos interesses do que ela quer pautar, a princípio do que ela quer resolver logo. É um novo momento, né? Nós temos um presidente que antes interino e agora efetivo, Michel Temer, agora mudando a ministra, mudando um cargo tão importante. Como é que você está acompanhando isso? Como é que você enxerga isso? A ministra Carmen Lúcia é uma indicação do presidente Lula, depois de 125 anos do STF, a segunda mulher que preside a casa, né? Acho que, além dessas pautas citadas pelo doutor Áureo, ela tem no seu colo uma dificuldade grande na aprovação do aumento do judiciário, né? Que o presidente Michel Temer já sinalizou que não vai sancionar. Que não vai sancionar. Um aumento de R$33 mil para R$39 mil no salário dos ministros do Supremo, né? Além disso, você acha que tem ambiente para isso hoje? Acho que não, porque existe. Nós hoje vivemos num país com 12 milhões de desempregados, com uma situação extremamente desfavorável financeiramente. É um país em crise, extremamente em baixa. Acabamos de sair de um impeachment, um cenário desfavorável. Eu acho que o presidente Michel Temer está sendo totalmente prudente nessa sua ação. Aquele famoso jabuti que nós conhecemos, né? Uma pauta que passou pela Câmara, hoje encontra-se no Senado. Isso passou no momento em que estava a presidente Dilma, né? O Congresso, a Câmara votou isso no momento em que estava a presidente Dilma. Aprovou neste momento, hoje encontra-se no Senado, acredito, não sei te dizer se passa pelo Senado. Passando pelo Senado, fatalmente o presidente Michel Temer deve vetar. Acho que atrás disso não vem também a questão do aumento do judiciário e do legislativo. É um valor significativo. A atuação dela, você acha que a atuação dela vai ser em que sentido? Da ministra Carmen Lúcia? Acho que em sentido nenhum. Isso caiu no colo dela, né? Ela vai ser na presidência dela que o presidente Michel Temer vai vetar. Então, eu acho que isso veio para ela e, infelizmente, ela vai ter que aceitar esse veto e vai ser um ponto negativo da sua presidente. Essa sensibilidade dela nas questões voltadas à mulher e outros interesses mais sensíveis na sociedade. Eu acho que vai ser importante a presidência da ministra Carmen Lúcia para quebrar esse paradigma. A mulher, ela tem uma participação importante na sociedade. Eu acho que a presidente Dilma ela saiu do governo e deixou um gosto amargo para essa liderança feminina na política, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade muito bacana para esse viés,
político, para esse viés de liderança. Então, eu acho que a ministra tem um momento importante para mostrar que a mulher tem essa sensibilidade de liderança. Então, ela pode, com essa sua... Essa lacuna ela pode demonstrar para a sociedade que essa saída da presidência foi algo não de uma forma globalizada de que a mulher não tem competência, mas sim que foi algo que um partido criou e que uma mulher que estava presidente acabou sofrendo as consequências. Eu acho que a mulher ela tem total condição de assumir uma responsabilidade como essa e como qualquer outra, inclusive, sim, a presidência de um país. Eu acho que isso que aconteceu com a presidente Dilma foi um fato totalmente isolado. E a presidente Carmen Lúcia tem essa possibilidade. Eu acho que isso é um momento de ela demonstrar isso. Deixando claro que a presidente Dilma não reflete exatamente todas as mulheres do nosso país. Até porque na minha casa quem manda é a minha mulher. Na minha, da mesma forma. 19% dos antigos clientes da Unimed Paulistana não migraram para outro plano de saúde até o fim da portabilidade em março deste ano, de acordo com os dados da Agência Nacional de Saúde. A operadora declarou falência e encerrou suas atividades no ano passado. O Ministério Público de São Paulo informou que a Unimed se obrigou a informar sobre seus clientes sobre como fazer a migração. Ao todo, 117 operadoras tiveram seus planos afetados pelo mecanismo de portabilidade por dificuldades financeiras. Bom, senhores, essa questão é uma questão importantíssima, a questão de saúde é uma questão que realmente aflige o nosso país. Nós temos uma dificuldade tremenda em manter o SUS, que eu reconheço como sendo o maior plano de saúde do mundo e algo que realmente o Brasil inovou, né? A gente pode entrar no mérito da qualidade com que o serviço hoje é prestado, que está longe, muito aquém do que nós gostaríamos. Mas a gente precisa reconhecer que para um país das dimensões como o Brasil, o SUS é importante e quero crer que com o passar do tempo e um grande estadista, talvez, que a gente reze para que surja nesse país, a gente consiga fazer com que o SUS funcione da forma como nós gostaríamos. Agora, enquanto isso não acontece, nós temos os planos de saúde particulares e tudo, e a Unimed foi um dos pioneiros nessa questão de você ter uma cooperativa de médicos e tudo isso. Lembrando que a Unimed se iniciou em Santos, a precursora foi Santos, e hoje a Unimed de Santos funciona muito bem, tem uma saúde financeira ótima e presta um papel relevante, importantíssimo para a saúde da nossa cidade e da nossa região. Mas nós tivemos a questão da Unimed Paulistana, que acabou entrando numa situação difícil. Como é que você enxerga, Adilcinho, primeiro essa questão da saúde como um todo e principalmente pontuando a questão da Unimed Paulistana, e agora, depois eu vou pedir para o Áureo falar sobre essa questão da portabilidade também. Bom, Rogério, eu acho que é o que foi já dito. Eu acho que a saúde, essa questão propriamente dita da Unimed Paulistana, está relacionada eu acho que a não migração dá-se principalmente ao alto custo dos outros planos. A recessão que o país vive. Recessão que o país vive. Eu agora tenho conversado com algumas pessoas e percebo que já há uma outra migração aí de um determinado plano de saúde. As pessoas agora no mês passado agora com o reajuste, já houve um reajuste de 20% agora nos planos de saúde. Muitas pessoas já migraram de um determinado plano, procurando uma outra alternativa, porque com esse reajuste também já ficou algo caro. Então, brevemente, acredito que nós tenhamos aí mais uma notícia que não deve ser favorável a esse determinado plano, porque quando você tem a saída de um contingente grande, a receita cai, a receita caindo, obviamente algo acontece, né? Então, eu vejo que num futuro próximo aí, nós tenhamos aí alguma notícia que não deve ser positiva nesse sentido. Nós temos um problema, desculpa te interromper, nós temos um problema muito sério.
por força da recessão, né? As Sem pessoas sombra de perdem o dúvida. emprego e o plano de saúde acaba perdendo, às vezes o plano de saúde vinculado ao emprego, à colocação no mercado de trabalho e tudo, e você depois sem o emprego acaba não conseguindo um novo plano, não paga, acaba sendo, infelizmente, deixado para segundo plano, e isso acaba, de alguma forma, inclusive, levando as pessoas a se utilizarem, por isso a importância do SUS, se utilizarem do serviço público, né? Com Nós certeza. estamos- Eu acho que, principalmente na cidade de Santos, a gente, além da Unimed, tem um amparato bom, porque nós temos hoje, nos últimos 20 anos foram construídas 8 policlínicas. Nesses últimos 4 foram construídas 10 policlínicas, com padronização, inclusive. Então, acho que, nesse sentido de saúde, houve um avanço muito grande municipal na cidade de Santos, né? Além do Hospital dos Estivadores, que vai ter aí um padrão Oswaldo Cruz, com a OS, que até o final do ano está concluído. Então, acho que, nesse sentido, a cidade de Santos está bem preparada para oferecer uma saúde de qualidade para o munícipe. Agora, no âmbito do Brasil, é claro que a gente fica preocupado, porque quem tem saúde tem pressa, né? As pessoas, quem necessita de saúde, tem pressa, precisa mais do que momentaneamente Que é o atendimento, do atendimento, que é o atendimento né? de imediato, né? Exatamente. E essa questão da portabilidade, Áureo? A questão da portabilidade é bastante interessante. Por regras ligadas à questão de saúde, quando um plano de saúde ele fica impedido de operar ou ele simplesmente deixa de existir, como no caso da Unimed Paulistana, outros planos devem absorver aqueles que tinham o plano que não existe mais, sem que as carências sejam cumpridas e com uma série de benefícios. Ou seja, esses planos vão absorver esse contingente de pessoas dentro de uma situação mais parecida possível com o que ele tinha. E, eventualmente, aqueles, por exemplo, a Unimed Paulistana, assim como a Unimed de Santos, eram operadoras muito antigas e que tinham aqueles planos de antes de 2002, que tinham regras mais benevolentes e que a partir de 2002 a coisa mudou um pouquinho. Vale um destaque de uma curiosidade bastante interessante. Como você bem citou, Conde, a Unimed, todas as Unimedes começaram em Santos, com a Unimed de Santos. E o destaque que eu quero fazer é que, com muito orgulho, quem redigiu o primeiro estatuto da Unimed de Santos foi meu pai. E isso fica um registro bastante interessante. Meu pai era o tesoureiro da prefeitura na ocasião e esteve presente na reunião de fundação. O Marco, o Marco que foi o redator. Porque a Unimed, do edital. A criação da Unimed, a formalização da Unimed aqui em Santos, foi a precursora de um movimento importante nessa Exatamente. E o que nos preocupa mais do que tudo é que há números que são publicados de que cerca de 60% dos usuários de plano de saúde no Brasil deixaram de ter plano de saúde e estão recorrendo à saúde pública. Isso pode ser muito ruim, porque pode causar um colapso no Sistema Único de Saúde, ou pode ser muito bom com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Quero deixar claro que existem algumas iniciativas, conheço uma especialmente na cidade de São Paulo, um hospital totalmente mantido pelo SUS e que funciona tão bem quanto os grandes hospitais de São Paulo. E a grande maioria das pessoas que mantêm o seu plano estão descendo de patamar, estão fazendo planos cada vez mais baratos. Isso é algo bastante preocupante e que reforça a responsabilidade dos gestores da saúde pública em fortalecer e melhorar o sistema de saúde. E a última coisa, infelizmente, Edilson, São Vicente não reflete a mesma realidade de Santos. Você se referiu à saúde de Santos, o sistema de saúde de Santos, como um bom sistema de saúde. Os munícipes de São Vicente não têm essa mesma sorte. A saúde em São Vicente é algo precário, é algo lastimável e que vem sendo jogado, os munícipes vicentinos jogados a Deus dará. Então é importante que nesse momento de eleição a gente possa repensar os gestores para que de repente uma próxima gestão possa fazer um trabalho melhor no que diz respeito à saúde vicentina. Não, você colocou muito bem, porque, aliás, a gente fica, lamenta pelo vicentino, porque realmente tem tido a condução do seu município muito mal, né, nos últimos anos. Aliás, nas últimas gestões,
tivemos, assim, eu acho que chefes de executivo que não conseguiram fazer com que a cidade se desenvolvesse e hoje tem esse reflexo que você nota em todas as áreas na cidade. Então é uma pena, acho que a sua colocação foi válida. Espero que você, mais uma vez, você que está nos assistindo, nosso telespectador, utilize a sua ferramenta de transformação. A maior ferramenta de transformação da sociedade, eu sempre digo, é o voto. Que você utilize ele com muita sabedoria e procure, nesse momento agora do processo eleitoral, fazer uma análise, procurar os antecedentes, olhar a vida regressa do candidato, saber exatamente quais são suas propostas, para que a gente tenha uma situação igual em todas as cidades da região metropolitana, o que não acontece. O Adilson bem colocou, os investimentos estão sendo feitos na cidade de Santos, o que você está proporcionando em questão de atendimento para a população. Se você fizer um paralelo com a cidade de São Vicente, que são praticamente cidades irmãs, unidas de toda forma, você não tem isso, muito pelo contrário, são filas, filas e filas e um atendimento muito precário, não é, Adilson? É verdade, eu recentemente fui a São Vicente, fazia tempo que não ia, fiquei assim um tanto abismado com a quantidade de lixo nas ruas, uma coisa muito triste, porque São Vicente é uma cidade emblemática no nosso país, né? A primeira cidade do Brasil e que merece, acho que merece um respeito grande, assim, por parte dos governantes, né? Primeira Câmara das Américas. E eu acho que o Rogério bem disse, o principal arma da população é o voto, né? Eu acho que a população vicentina tem que se conscientizar bem e votar com bastante responsabilidade. Porque o Vicentino sabe, e ele é inteligente, sabe que o momento de decidir o seu futuro é agora, e eu tenho certeza que ele vai tomar a melhor decisão. 2 bingos clandestinos foram fechados pelo Ministério Público em Santos e Praia Grande na última sexta-feira. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial em Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Um dos bingos funcionava na rua Pereira Barreto, no Gonzaga, em Santos. Segundo o Ministério Público, essa já é a 4ª vez que esse mesmo estabelecimento foi fechado. A questão dos bingos é incrível. A gente precisa fazer precisa ampliar o nosso debate com relação aos bingos, né? Aliás, ampliar o debate com relação ao jogo, de uma forma geral. Está correndo no Congresso uma lei que você vai liberar, né? Você vai liberar o jogo no país. Como é que vocês estão enxergando isso? Porque nós temos esse caso, por exemplo, uma lei que está quase para ser sancionada, onde você vai liberar o jogo, por outro lado, vem fazendo o seu papel, claro, mas você vai e prende as pessoas, fecha um bingo que está funcionando de forma ilegal, mas que logo, logo vai ter, de repente, autorização. Como é que a gente... Como é que a sociedade encara isso? Isso sem falar no jogo de bicho, por exemplo. Hoje, quantas pessoas estão, apesar de ser, né, uma infração, quantos estão já detidos ou já tiveram algum problema por questão do jogo de bicho? Tudo? Como é que você está enxergando isso, Ó? Na verdade, a questão da proibição do jogo no Brasil é um grande retrocesso. Em primeiro lugar, preciso deixar claro que o jogo não constitui ato criminoso. O jogo, na verdade, é mera contravenção penal e é por isso que essas pessoas que mantêm casas de jogo irregulares se tornam reincidentes nisso, assim como aqueles que mantêm as suas bancas do jogo de bicho. Outro ponto importante é o seguinte, o jogo, ele atrai renda, ele atrai turismo, podemos citar Las Vegas. Las Vegas, na verdade, foi deixado, era um pedaço de deserto que foi doada à exploração de jogos para as nações indígenas americanas e hoje é um grande expoente. Então é importante... Você sabe, só fazendo uma colocação, não sei se vocês sabem, mas 40% só do que Las Vegas arrecada é proveniente do jogo, né?
O resto é todo advindo da indústria toda de entretenimento. Eu fui a Las Vegas e não joguei uma moedinha. Os shows, os espetáculos, a gastronomia, os outros eventos, tudo que vem ligado, né, show business no entorno. E só 40% da arrecadação é efetivamente dos cassinos. Eu, particularmente, sempre que estou fora do país e tenho a oportunidade, sempre faço a minha fezinha na roleta. E tenho o hábito de conversar com os croupiers e eles ficam, seja nos países da América do Sul, na Europa, eles ficam embasbacados, como no Brasil não tem jogo. Sempre que eu digo que o jogo no Brasil é criminalizado, isso é motivo de muita risada e de falta de compreensão do motivo disso fora do país. Então, na verdade, para o momento atual, onde o país está precisando arrecadar, a liberação do jogo viria muito a calhar. O grande problema do Brasil, seja em relação ao jogo, à saúde ou a qualquer outra questão, é a gestão. Porque se o jogo for bem gerido, isso vai gerar bilhões em impostos. Agora, se for mal gerido, vai ser mais um motivo. Existe um estudo feito pela Comissão Nacional de Turismo, tudo. Por sinal, é o deputado Herculano Passos, que está à frente dessa comissão, é o presidente dessa comissão. Se caso o jogo for legalizado no Brasil, a previsão é nos primeiros 5 anos se arrecade 2 vezes a CPMF, o que seria arrecadado pela CPMF. E a questão dos próximos, da primeira década, tudo, coisa de 5 vezes o que poderia ser arrecadado pela CPMF. E um outro dado importante, por exemplo, para a gente colocar, até para aumentar aqui a nossa discussão. No G20, dos 20 países mais ricos do mundo, 17 tem jogo. O jogo é liberado. Um deles que não é liberado é o Brasil, e os outros 2 são de religião muçulmana. De resto, todos estão. Então, questão de que diz que é religioso, que no Brasil, na verdade, isso foi uma bobagem que aconteceu. Era esposa de um ex-presidente antigo, que era muito religiosa, e teve um sobrinho que perdeu tudo que tinha no jogo. Enfim, a gente não pode generalizar, né, Adilson? Olha, sabe o que eu acho, Rogério? Uma vez... O Museu Pelé ia ser bom, né? Se tivesse para a cidade como um todo, para o país, isso é uma geração de renda, de emprego, de imposto. A indústria do turismo como é que você tem a proibição do jogo, do cassino e do bingo e tem liberado, por exemplo, a Loteria Federal, a Mega Sena, qualquer outro jogo desse conceito? É dicotômico, é conflitante, né? Eu, particularmente, não gosto de jogo, mas eu acho que é uma boa, né? Uma vez eu estava em Foz do Iguaçu com o Santos e o Vanderlei me encheu o saco para ir em Porto Iguaçu. Vamos comigo. Tal. Mas me encheu tanto que eu fui. Chegou na divisa, eu não passei porque eu estava com a carteira de motorista, não estava com RG, não passava. Graças a Deus eu voltei para o hotel e ele foi. Mas, brincadeiras à parte, Rogério, eu acho que o jogo tem que ser liberado no país. Eu acho que isso é um retrocesso, isso aí é o que você falou. Lá atrás, eu já conhecia essa história diferente. Era na época dos barões, né? A baronesa não queria que o marido dela fosse para o jogo, para o cassino, porque disse que lá ele participava de esborne, né? Então disse, olha, proíbe o jogo no Brasil. E proibiram, e até hoje vem se trazendo essa cultura de que no Brasil não pode se ter cassino. Porque o que acontece? A contravenção penal, ela se rescinde, você vai trazendo de volta. Se fecha o bingo, se reabre. O que se caracteriza o crime? Se caracteriza a corrupção. Né? Porque para você reabrir um bingo, você tem que corromper um policial, corromper uma polícia, você tem que corromper as pessoas. Isso caracteriza-se o crime. E trabalha na informalidade, né? Se então você isso que é ruim, você trabalha né? na formalidade. Isso que é muito ruim. Então, eu acho que se você legalizar, você gera emprego, você gera receita, você traz turismo, você caracteriza o país como um destino turístico de fato para jogo, porque é hoje um turismo real o destino turístico para jogo. Acho que só tem coisas positivas, acho que o Brasil está perdendo tempo para essa finalidade. Adilson, nós estamos chegando ao final, quero agradecer a sua presença
aqui, primeira vez aqui no Bom Dia Baixada, comigo aqui à frente. Eu fico feliz, espero que você venha em outras vezes. Eu que agradeço o convite. Áureo, mesma coisa, um prazer ter você de novo aqui. Espero que você venha outras vezes. Nosso telespectador gosta de ouvir você aqui no nosso programa. A gente sempre que passa pelos corredores aí da emissora, sempre muito elogiado. Agradeço. E a você que ficou nos assistindo até agora, teve sua audiência, quero agradecer. E amanhã o Bom Dia Baixada continua. Até amanhã e tenha uma ótima semana.